Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura. Nesse vídeo vamos falar sobre o grande jogo de amanhã contra Flamengo Internacional pela classificação da Copa Libertadores para garantir a classificação para as quartas de finais. Mas antes desse vídeo começar em relação a gente falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o jogo de domingo. Flamengo Internacional, o Flamengo aí massacrou o Internacional com um placar de 3-1. E o Flamengo só não fez mais gol porque realmente ele não quis. Porque se ele quisesse, ele tinha feito vários gols ali. Porém, é aquela situação. O Flamengo está em uma zona que ele não pode forçar muito. Porque o Flamengo foi com força máxima contra o Internacional. Justamente por isso, o Flamengo tirou ali o pé para que o time não cansasse. Realmente foi um jogo onde que o time jogou e não cansou. É aquele estilo de jogo que quando o Flamengo faz os gols ali nos primeiros minutos, o time começa a jogar com mais tranquilidade, com um toque de bola mais refinado. E com isso o time ele não cansa como os outros jogos, que é aquele estilo de jogo que o Flamengo começa a atacar no primeiro tempo e não consegue fazer o gol. E só consegue fazer o gol ali no meio, às vezes no meio do segundo tempo, às vezes não consegue nem fazer o gol. E esse tipo de jogo é onde o jogador cansa muito, porque alguns jogadores vai ter que fazer cobertura, correr para lá e para cá, e fica um jogo muito estressado, muito estressante ali para os jogadores. E como o Flamengo fez logo os 2 gols ali com o Pedro no início do jogo, o jogo não ficou, os jogadores não tiveram estresse, não cansaram, vocês podem ter certeza que os jogadores estão 100%, tá? Ninguém cansou naquele jogo, como realmente uma partida pegada. Então foi um jogo bem tranquilo. O Flamengo correu de boa, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Vocês vão ver que quarta-feira o Flamengo vai estar bem inteiro em relação a isso aí. Então podem ficar tranquilo que cansado esse time não tá. Moral da história, o Flamengo consequentemente já estava no Rio Grande do Sul, preferiu ficar lá, não optou pela volta para o Rio de Janeiro, preferiu ficar lá, foi treinar no CT do Grêmio, o Grêmio disponibilizou ali o CT do Grêmio para o Flamengo treinar e consequentemente o Flamengo vai ter aí uns 2 dias aí de treinamento bem tranquilo, bem eficaz ali, para que a gente possa chegar a 100% mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente contra o Internacional, né? Já que agora o Internacional vai para cima do Flamengo, esse é o estilo de jogo que esse time sonha. Esse é o time que esse time do Flamengo sonha que todos os clubes brasileiros joguem contra ele. Que é aquele time que vai para cima e que deixem os espaços. A gente viu isso aí contra o Chelsea. O Chelsea fez o gol, só que o Chelsea continuou avançando, o Flamengo fez lá a virada e tudo mais. Foi um jogo bem tranquilo no segundo tempo. Já contra um Internacional não vai ser diferente. Você pode ter certeza que o Internacional ele vai atacar, vai ter espaço, porque é o tudo ou nada para o Internacional. Sabendo disso, o Flamengo vai ter suas armas técnicas. Eu gosto muito do Alexandro, nosso lateral esquerdo, mas esse jogo de velocidade de quarta-feira não é para ele, não é para Alexandro. Não é um jogo técnico para Alexandro, porque a gente vai ter muitas oportunidades aí de contra-ataque e se vocês podem ter certeza que o nosso lateral esquerdo, esqueci o nome dele, que ele foi titular agora contra o Internacional, eu tenho esse esquecimento de jogador, eu vou te contar. Agora não, pronto, mas na frente eu vou dizer, vocês sabem quem é, né? Não sei se é o Vinha. O lateral esquerdo para mim tem que ser ele, lateral, tem muita velocidade, tem arrancada, consegue sair ali do meio de campo. A dupla de volante eu continuaria com Saul e Jorginho, e a Arrascaeta ali é aquele meio de campo prime, né? Melhor meio de campo aí do Brasil, no meu ponto de vista, tecnicamente, taticamente, e é aquele meio de campo que vocês podem ter certeza que é um meio de campo que se movimenta. Não é aquele meio de campo parado, que nem com o Alan ou o Everton Araújo. Tá? O meio de campo com o Alan e o Everton Araújo é parado, é fixo, não tem movimentação. Meio de campo com o Jorginho, Saul e a Arrascaeta é outro nível, é outra história. O Arrascaeta ele pode fazer o volante. Se precisar às vezes trocar de posição ali,
dependendo da situação do jogo, que alguém esteja atacando e outro esteja se defendendo, Jorginho pode fazer aquele lugar da Arrascaeta em algum momento do jogo. Saul pode fazer também. Então, assim, é muita qualidade no meio de campo que fica assim surreal de dizer assim, não, esse jogador aqui tem que jogar fixo aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acredito que é o meio de campo mais inteligente do futebol brasileiro hoje, é o meio de campo do Flamengo, jogando com Jorginho, Saul e Arrascaeta. Não tem pra ninguém, no meu ponto de vista. Então, assim, o meio de campo que tem esses três jogadores jogando junto, fica muito difícil pro adversário, muito difícil mesmo. Cristiano, mas por quê? Porque todos os três jogadores, eles têm um excelente toque de passe curto, um excelente de toque de passe longo, proteção, dificilmente são jogadores que perdem a bola no meio de campo, isso gera bastante confiança. Então é um cérebro ali muito forte para esse time do Flamengo, que era justamente isso que estava faltando, aquele equilíbrio do meio do campo. E o Saul chegou como uma luva. Para mim, o time encontrou seu equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito do Flamengo que faltava era esse meio de campo, e o Saul chegou. E com certeza o Flamengo vai subir de nível nos próximos jogos, vocês podem ter certeza. Porque, pessoal, é muita qualidade, é muita qualidade. O jogo de amanhã eu espero que o Saul continue ali na volância, né? Pra gente conseguir e garantir ali a nossa classificação. Pessoal, esse vídeo era mais para falar sobre esse meio de campo do Flamengo, tá? Sobre esse meio de campo do Flamengo. Que pra mim, no meu ponto de vista, era o que faltava nesse time. Tá? Os pontas, o centroavante, nossa zaga é muito boa, nossos laterais são bons. O que estava faltando era esse encaixe no meio de campo, que a gente perdeu algumas peças e a gente ficou com um desequilíbrio ali no meio de campo. Com a chegada de Saul, o Flamengo ali está em um nível que elevou ali o nível do Flamengo. Vocês podem ter certeza que o equilíbrio está aí, tá no equilíbrio. No vídeo demais é isso aí. Obrigado aí pelos inscritos, novos inscritos aí, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem, se inscrevam, dê um joinha. Quarta-feira tem Mengão.